Oi pessoal, tudo certo? Aqui é o Zé Marcos. Aqui é Cia Sheng. Sheng, no nosso último vídeo a gente falou um pouco sobre títulos públicos, como que é a negociação, emissão, colocação dos títulos públicos. Acho legal agora a gente falar um pouco quais são os principais títulos públicos que nós, pessoas físicas normais, conseguimos comprar no Tesouro Direto e qual a rentabilidade, vantagem e desvantagem de cada um. Já quer ficar rico? Com certeza, sempre, né? Ótimo. Na verdade tem vários títulos públicos diferentes dentro do Tesouro Direto. Tem os três mais populares que são mais negociados. Mas antes de começar, acho que é interessante a gente falar um pouco de poupança para a gente poder entender um pouco mais sobre os títulos. Até para comparar, né? Você sabe como funciona a poupança? O rendimento da poupança por mês é 0,5%, mais uma taxinha, uma TR. Isso, taxinha não, na verdade é o seguinte, você tem dois componentes da poupança, né, da remuneração poupança. O primeiro componente é a correção monetária. O que é essa correção monetária? Correção monetária vai atualizar seus investimentos realizados. Ele vai devolver para você poder de compras, né, que é mais ou menos índice de inflação, índice de preço. Só que aí, além desse índice de inflação, o índice de correção monetária, a poupança vai justamente oferecer mais uma taxa de 0,5% ao mês, ou ano dá mais ou menos 6%. Dentro do Tesouro é legal porque tem um título de IPCA+, com pagamentos semestrais de juros, é muito parecido. Ele também tem dois componentes. O primeiro componente é correção monetária. Só que nessa vez a correção monetária é IPCA, que é o nosso índice oficial. De inflação. Isso, que é diferente do TR da poupança. E também o IPCA é um título que ele também oferece um juro à parte. E esse juro está em volta de 6%, 7%. Se você pensar no último ano, IPCA foi 6, 7%, mais um juro de 6, 7%, mais ou menos em torno de 13% fazendo composta, e comparar com poupança que você acabou de falar, que no total dá uns 7%, né? Que o TR do último ano foi 1%, mais ou menos. Então, pensa assim, 7% poupança, mais 13% do IPCA, mais juros semestrais. Você vai pensar, poxa, vou ficar muito mais rico, né, investindo no IPCA+. Só que antes de tomar essa decisão, é importante você olhar para a questão de imposto. O imposto de renda para poupança não tem, a gente é isento do investimento em poupança, a gente não paga imposto. E acredito que no título público o imposto segue renda fixa, é o imposto de renda fixa, certo? Exatamente, quanto mais tempo você fica, menos imposto você paga. Então vai variar até 6 meses, eu vou pagar 22,5%, e a partir de 2 anos, 15%. Exatamente, então se você pensar, tirando 15% do 13% do rentabilidade bruta, ele cai para 11%. Então, investir no IPCA 11% líquido contra 7% poupança, puxa, é muito melhor você investir no IPCA mais do Tesouro, certo? Então, isso é um tipo de título que você pode pensar e é uma boa alternativa. Ficou protegido da inflação. Também. E outra coisa, o título do Tesouro não é só IPCA+, né? Ele tem IPCA mais principal, são para aqueles que não pretendem receber juros, essas coisas ao meio do caminho, ele prefere receber tudo no final, e por isso chama principal. Mas olha, não é só IPCA+, tem mais dois títulos bastante populares, que é um sobre pré-fixado, né? Isso, que é o Tesouro Pré-Fixado, a antiga LTN, que eu sei a minha rentabilidade, o valor que eu vou resgatar na data de vencimento no momento em que eu compro o título. Então, já sei minha rentabilidade, a taxa de juros que vai ser cobrada. Isso é interessante, porque se você investir num título IPCA+, o investidor ele não sabe de antemão qual vai ser a taxa de inflação. E a taxa de inflação pode variar ao longo do tempo até o vencimento. Nesse caso, ele prefere que você acabou de falar de um título pré-fixado, porque hoje ele já sabe qual vai ser a rentabilidade futura. O problema é se a inflação subir bastante ou se a própria taxa de juros subir bastante, né? Então, se eu estou travado, eu tenho uma posição comparavelmente desfavorável. Isso é um pequeno risco de juros que esses investidores que investem no pré-fixado, que investem no IPCA+, correm. Por quê? Porque se houver alteração de taxa de juros,
Se ele quiser sair antes, né, do seu vencimento, pode ter um pequeno de perda sim. E para isso tem o Tesouro Selic, que é um título público que a rentabilidade dele vai acompanhar a rentabilidade da Selic que a gente já comentou. Isso é interessante porque ele evita o risco de taxa de juros, que é nos pré-fixado, você se alterar a taxa de juros, você vai ter perdas, né? E nesse Selic não, porque aí você acompanha a taxa de juros e se eventualmente você, que é investidor, quiser sair antes, não precisa ficar até o final, você pode estar negociando, comprando, vendendo o título antes de ir até a maturidade ou até o vencimento. Isso é grande vantagem para investidor, porque ele ganha liquidez sem ter a perda de valor. É que pelo menos a taxa Selic, a rentabilidade dela está garantida. É isso mesmo. E é muito interessante nessa aplicação e em relação aos dois títulos anteriores que falamos, que é um sobre IPCA+, e o outro é sobre pré-fixado. Bem interessante esse assunto e acho que a gente deveria falar um pouquinho mais também nas nossas próximas conversas sobre o Tesouro Direto propriamente dito, que é a plataforma onde a gente negocia pessoal física esses títulos. Porque até tem vários títulos com vencimentos diferentes. É interessante a gente diferenciar um pouco diferentes vencimentos do mesmo título na próxima conversa, né? Fechado. Então não perca nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Até.